Olá, tudo bem? Tudo jóia? Vamos para mais uma aula, né, de metodologia da matemática aí. Hoje a gente vai dar sequência no que a gente estava falando. A gente começou pelos números, né? Depois vimos a sua origem. Na última aula falamos um pouquinho de cada um dos romanos, cada um deles, né? E hoje a gente vai trabalhar dentro dos números. Cada um tem um agrupamento, que é chamado os conjuntos numéricos, tá? Que tem os naturais, os inteiros, os racionais, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Na onde cada um fica, ou seja, cada um tem a sua casinha. Qual que é a casinha de cada um deles, ok? Então a gente vai trabalhar hoje com conjuntos numéricos. Agora eu pergunto para vocês. De todos os números que vocês estudaram, né, a vida inteira de vocês, qual foi o primeiro conjunto numérico que vocês trabalharam? Né? Desde lá da educação infantil, né, vocês começaram, até o ensino médio. O primeiro conjunto que vocês trabalharam foi o conjunto dos números naturais, ok? Simbolizado pela letra N. Desde a educação infantil, vai ter que ensinar para o menino, né? Vai começar com os números naturais, começar a contar, né? Ele tem noção, desde lá, ele já vai para a escola com essa noção de números naturais, porque ele já sabe contar, né? O tamanho, por exemplo, de 2 anos, 1 ano, uma laranja, uma maçã, né? Uma mamadeira, 2 mamadeiras. Então o menino já sabe contar. Pergunta quantos anos ele tem, ele já mostra nos dedinhos, se ele tem 1, se ele tem 2, se ele tem 3, né? Tem muita criança que mostra. Quantos anos você tem? Ela vai nos dedinhos, às vezes nem consegue fechar, né? Mas ele já mostra que tem 2, que tem 3 aninhos. Então vai estar trabalhando dentro do conjunto dos números naturais. Lembrando que o conjunto dos números naturais é infinito para a sua direita, tá? Começa no zero e vai para o infinito. Agora outra coisa importante. Tem muitas operações que não dá para fazer dentro do conjunto dos números naturais. A gente precisa de novo um outro conjunto. Por exemplo, se eu coloco isso aqui no quadro. 3 menos 2. Vai dar 1, né? Agora se eu coloco 2 menos 3. Agora imagine, você tem 2 balas e vai dar 3 balas. Não tem como, você tem 2 e vai dar 3. Quer dizer que vai ficar faltando 1, né? Então, para trabalhar com o conjunto aqui, nós tivemos a necessidade, né? Não falo nós, mas de um modo geral, os matemáticos, de toda a sua existência, teve que criar um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, simbolizado pela letra Z. Tá? Então, o conjunto dos números inteiros são os negativos mais os positivos. Por exemplo, o infinito aqui para o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim vai. Ok? Então, esses são o conjunto dos números inteiros, que inclui os positivos, os naturais, mais os negativos. Né? Muito comum, né? Para dar exemplo para os meninos, só falar isso. Você tem, você perde. Você tem, você paga. Né? Vai no banco, por exemplo, o saldo está negativo. Né? Você tinha R$1.000, deu um cheque de 2.000, está devendo 1.000, então R$1.000 negativo. Né? Mesmo assim, tinha algumas operações que não dava para fazer. Tá? Por exemplo, se eu coloco 10 dividido para 5, dá quanto? R$10. Para 5 pessoas, vai dar R$2 para cada um. Agora, se eu faço ao contrário, imagine, você tem 5, levou para a sala hoje 5 pirulitos e você tem 10 crianças. Você levou 5 pirulitos para sua sala e você tem 10 crianças, 10 alunos. Vai dar um pirulito para cada um? Não dá. Né? Então, o que você vai ter que fazer? Partir o pirulito no meio. Então, vai dar meio pirulito para cada. E meio não está nem no conjunto dos naturais e nem nos inteiros. Então, teve um outro conjunto aqui que teve necessidade de surgir, que é o conjunto dos números racionais. Os racionais está simbolizado pela letra Q. Né? Não é R, né? R vai ser outra porque é real. Porque isso aí, pessoal, não é brasileiro, tá? Não é pela letra. Então, é uma nova simbologia. Igual quando pronuncia uma palavra em inglês, né? Aí o significado é um pouquinho diferente. Então, racional, a letra Q. E quem são os racionais? São os inteiros, que nós vimos, né?
mais os naturais, mais as frações, né? Se eu coloco, por exemplo, 2 sétimos, pode ser 2 sétimos, 1,25, tanto positivo quanto negativo. E o importante é lembrar que ele é infinito, tanto à sua direita quanto à sua esquerda. Tá? As frações, dízima periódica, aqueles números que repetem infinitamente, só que tem que ter período, né? Que não repete. Por exemplo, se você dividir 1 por 3, se dividir na calculadora 1 dividido por 3, vai dar 0,33333. Isso é uma dízima periódica, certo? Ela tem infinitos números que se repetem. Mas ainda não acabou, né? Existe um tal de número também irracional. Irracional. Se você apertar na sua calculadora, por exemplo, raiz, tem um símbolo aí, raiz de 2, raiz de 3, qualquer raiz com exata. Você vai ficar a noite inteira passando o dedinho aí, ó. Ela vai ter infinitas casas decimais sem se repetir, tá? Por exemplo, alguém já assistiu aquele filme As Aventuras de Pi, né? Também é esse número π, ele é uma constante próxima de 3,14, só que ele não é 3,14. Ele é 3,14 e tem infinitas casas e nunca se repete, certo? Então, esses números que têm infinitas casas e nunca se repete é chamado de número irracional. Ele não tem uma lógica. Por exemplo, se eu divido 1 por 3, é 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Infinitos 3. O 3 repete, mas o irracional não repete, tá? Então ele tem infinitas casas sem se repetir, ok? Então tá aí. E a junção de... E esse aqui, daqui a pouco eu vou fazer a simbologia, ele é um conjunto à parte, ele não engloba nenhum outro, tá? E a junção de todos esses conjuntos aqui, ó, vai ser o conjunto dos números reais. Se eu for fazer isso em forma de conjunto, por exemplo, como que fica? Ó, quem está dentro de quem? Quem pertence a quem? Então, o primeiro conjunto que nós temos é o conjunto dos números naturais. Então, menorzinho. 0, 1, 2, 3. Depois, quem engloba os naturais vai ser o conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Então, o natural é um subconjunto do Z. No exercício vai falar isso. Depois nós temos o Q, que é os racionais. Natural, inteiro, racional. Aqui eu tenho um conjunto à parte, que vai ser os irracionais. E a junção deles todos vai dar o conjunto dos números reais. Então, todos os números são reais. Ok? Então agora você pega o material que eu postei aí, dá uma lida para depois a gente começar as atividades. Já vou começar aqui agora, tá? Não posso parar aqui, né? Tem tempo para isso. Então, pega o material, dá uma lida, tudo que eu falei tá aí, ok? Então agora a gente vai para as atividades. Eu vou pegar aqui as atividades para ver o que a gente tem de atividade. Ó, primeira atividade. Dos números representados no conjunto a seguir, indique aqueles que são números naturais. Ó, o primeiro número que está aí, menos 3. Menos 3 é natural? Não. Quiser até escrever o que ele é, o menos 3 é do inteiro para frente. O inteiro, racional e real, tá? Então, menos 3 não é natural. Menos 1,222 não é natural, tá? Esse aí vai uma dízima, ele vai estar dentro dos racionais, ok? O 0 é natural, sim, o 0 você vai circular. 1 positivo é natural, você vai circular. O 2 positivo, o 3 positivo. O 4,5, aí colocou... É 4 positivo, vírgula 5. Aí está misturado, pessoal. É 4 e o 5. Então, esses aí são naturais, tá? É mais 4,5. O 5 está sem sinal. Então, não é 4,5 não. É 4 depois o 5, tá? Então, esses são números naturais. Do 0 para frente, ok? Agora, a perguntinha na 2. Faça a leitura das frases sobre os conjuntos numéricos e classifique as sentenças verdadeiras ou falsas. Primeiro, o número natural n pode ser chamado de antecessor de n mais 1. Então, ó, eu tenho n
N mais 1, N menos 1. No meu tempo, né, sou mais experiente que vocês aí, a gente falava de vizinhos. Por exemplo, qual que é o vizinho do 6? O 7 e o 5, tá? Esse 5 aqui e esse 7, o que eles são do 6? O 5 é o antecessor do 6 e o 7 é o sucessor do 6. Então aqui a gente tem o antecessor e o sucessor. Tá? Agora a pergunta é, no conjunto dos... o número natural n pode ser chamado de antecessor de n mais 1. Se o n mais 1 está aqui, quem vem antes é o n. Ele é o antecessor, quer dizer que ele está antes. Ok? Então está correto. Atividade 2. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos inteiros. Lembra lá no desenho que eu fiz? É aquele desenho que eu fiz. Ó. Eu coloquei os naturais, depois eu coloquei os inteiros. Os naturais vai ficar dentro do conjunto dos números inteiros. Então, realmente, ele é um subconjunto. Ok? Então, está correto, ele é um subconjunto. Vamos ver a próxima. A soma de dois números ímpares é sempre um número par, desculpa. A soma de dois números ímpares é sempre um número par. Ó, se eu pedisse para vocês qual é a indicação correta de um número par, eu posso falar que x é par, porque eu posso pensar que o x é 3 e você pode pensar que o x é 4, tá? Mas agora eu falo, multiplica o número por 2. Vai, todo mundo, pensa no número, qualquer número que você quiser, desde que seja natural, né? Lógico. Pensa no número. Agora multiplica ele por 2. No que você multiplica ele por 2, todo mundo vai encontrar um número par. Se eu pensei no 3, eu multipliquei por 2, deu 6. Se você pensou no 4, multiplicou por 2, deu 8. Tanto eu quanto você encontramos um número par. Tá? Então, a forma correta de um número par é 2n. Isso aqui é sempre um número par. Certo? Agora, se o 2n é par, quem vem depois do par? O ímpar. Então, 2n mais 1. Agora, se eu somo, por exemplo, 2n mais 1, 2n mais 3, quem são os ímpares? 2n mais 1, 2n mais 3, 2n mais 5, 2n mais 7. O ímpar vai de 2 em 2 e o par também de 2 em 2. Então, é um par, ímpar, par, ímpar. E assim vai. Então, se eu somo, por exemplo, esse aqui mais esse aqui, ó, estou somando dois ímpares. Esse aqui é um ímpar, esse aqui é um ímpar. Todos os dois são ímpares. Aí vai dar 4n mais 4. Então, sempre vai dar um número par. Senão você faz teste. 1 mais 3 dá 4, deu par. 3 mais 5 deu 8, deu par. 5 mais 7 deu 12, deu par. Qualquer ímpar, dois ímpar que você pegue, vai dar um número par, tá? Então, tá aí. Próxima. Mas deu tudo bem, né? Tudo verdadeiro. Agora, próxima questão. Em cada caixote cabem 30 dúzias de laranja. O que é dúzia? 12. Então, se tem 30 dúzias, a gente vai fazer 30 vezes 12. Ok? Para a gente descobrir quanto tem em cada caixote. Um caminhão está carregado com 80 caixotes de laranja. Quantas laranjas tem no total? Né? Então, vamos fazer 30 vezes 12. Vou colocar aqui. Então, cada caixote tem 360 laranjas. E o caminhão tem 80. Então, agora eu vou pegar o 360 e vou multiplicar por 80. Ó. 6 vezes 8, 48. Foi 4, 24, 28. Então, 28.800, tá? Foi 4 a mais aqui. Passa aqui para não confundir. Ó. 0, 8, 6 vezes 8, 48. Foi 4, 24, 28. Tá? Pessoal, tô fazendo bem rápido, aí você estrutura a resposta depois, tá? Você vai fazer bonitinho aí, sem problema nenhum, certo? Próxima questão. Comprei um carro por R$ 2.500 de entrada, mais 24 prestações de 630. Ao final de 24 meses,
quanto terei pago? Então, eu dei uma entrada mais 24.630. Então, eu vou fazer 630 vezes 24. Depois somar com 2.500, né? Então, vai dar 0, 12, foi 1, 24, 25, 0, 6, 12. Somando, 0, 2, 11, foi 1, 5, 1. 15.120. Mais os 250 não, né? 2.500, isso. 2.500. Vai dar 0, 2, 6, 7, 1. 17.620. Esse foi o valor do carro, certo? Próxima questão. Luiz e Vera foram encarregados de preparar sanduíches para a festa surpresa de Anitta. Cada pão de forma, aquele saquinho, né, dá 12 sanduíches. São 22 convidados e a previsão é que cada um coma 6 sanduíches. Vai comer bastante, hein? De quantos pães de forma eles vão precisar? Então vamos lá. Quantas pessoas eu tenho na festa? 22. Então, 22. Essa é a questão 5. Então, atividade 5. Cada uma dessas 20 pessoas vai comer 6 sanduíches. Então, quantos sanduíches vão ter que ser preparados? 132 sanduíches. Cada pacotinho dá 12. Então, 12. Eu peguei um, deu 12. Peguei 2, deu 24. Peguei 3, deu 36. Cada pacotinho que eu pego, né, vai dar 12. Então, eu vou dividir por 12 para mim achar quantos pacotinhos eu vou precisar, né? Então, vai caber um, sobra um, 12. Cabe um de novo, né? Vezes 12, não sobra nada, né? Então, eu vou gastar 11 pacotes. Ok? Então, tá aí. Vamos pegar a próxima aqui. Uma família veio dos Estados Unidos, reservou para sua viagem de férias ao Brasil 15 cédulas de $50. 15 de 50. Então, vamos lá. 15 de 50. Essa é a atividade 6. E $10. 6 cédulas de $100. 100 de 10. Então, primeira coisa, vamos achar quantos dólares dá tudo isso aí, né? Então, aqui, ó. 15 de 50, pode fazer a conta aí, dá 750. Multipliquei, vou multiplicar não, vocês fazem para mim. 750. E aqui vai dar 1.000. Então, vai dar um total de $1.750, certo? Multiplicar 15 vezes 50, depois você faz 10 vezes 100, dá 1.000. Né? Só que falou, porém, que cada dólar, né, valia na época R$3. Hoje é mais de 5, né? Você pode olhar a cotação do dólar, ele não está mais de 5. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 3. Vou multiplicar por 3. A hora que eu multiplico por 3, ó, 0, 15, foi 1, 21, 22, foi 2, 5. $5.250, tá? Aí organiza bonitinho, faz essa estruturação da resposta, tá? Sempre é bom vocês dar uma estruturada aí, ok? Então tá aí, pessoal. Hoje nós vimos essa parte de conjuntos, falamos específico de números naturais. Os exercícios foram de números naturais. Nas próximas aulas a gente vai dar sequência. Depois a gente vai fazer exercícios de números inteiros, exercícios de racionais e irracionais. Então cada aula agora a gente vai num conjunto. Então hoje a gente falou de todos ao mesmo tempo, tá? E fizemos atividades envolvendo números naturais, tá? Então tá, fica assim. Próxima aula a gente volta.